Uma mulher encontrou sua filha perdida no túmulo de uma falsa mãe. Ao virar-se, descobriu algo que a deixou atônita. O cemitério de Santa Bárbara do Oeste se destacava como um oásis verde em meio ao caos da cidade em crescimento. A nova realidade do local, com seu barulho incessante e obras a todo vapor, parecia se dissolver quando se cruzava os portões de ferro forjado que separavam o sagrado do profano. Para Cibele, uma jovem sem teto de 20 anos, esse espaço era muito mais do que um local de sepultamento. Era um refúgio, um santuário de serenidade, onde ela encontrava um alívio momentâneo das adversidades da vida nas ruas. A manhã estava tranquila, com o sol filtrando-se através das folhas das grandes árvores que adornavam o cemitério. O aroma fresco da grama recém-cortada misturava-se com o doce perfume das flores que Cibele havia colocado no túmulo de sua mãe, Luciana. Embora a cidade ao redor se tornasse cada vez mais poluída e opressiva, o cemitério permanecia como uma ilha de calma e beleza natural. Os arbustos bem cuidados e os caminhos de pedra serpenteavam entre as lápides, criando uma atmosfera de paz que Cibele valoriza profundamente. Cibele não via o cemitério como um lugar sombrio, mas sim como um espaço de reflexão e consolo. Sua vida nas ruas era repleta de dificuldades reais. A fome que a atormentava, o frio cortante que a acompanhava nas noites de inverno e a insegurança constante que a seguia durante o dia. Mas aqui, em meio aos túmulos e flores, ela se sentia em casa. Os fantasmas, se é que existiam, não a preocupavam. Seu maior temor era não conseguir manter o lugar onde sua mãe repousava em paz. Enquanto o dia avançava, Cibele se agachou diante da lápide de Luciana, ajeitando as flores e limpando a poeira que se acumulava. A lápide era simples, com uma inscrição discreta que dizia apenas: Luciana Oliveira, mãe amorosa e amiga fiel. Para Cibele, essas palavras representavam muito mais do que uma inscrição, pois eram uma lembrança viva dela. Bom dia, mãe, murmurou Cibele, passando a mão suavemente sobre a superfície fria da pedra. Faz algum tempo que não venho aqui, mas eu sempre volto. Eu não deixaria você sozinha. Ela colocou algumas flores frescas na base da lápide e se sentou ao lado, apoiando-se no mármore. À medida que o tempo passava, Cibele começou a sentir a familiar sensação de tranquilidade que o lugar lhe proporcionava. Era como se o peso do mundo se dissipasse assim que ela estava ali, com sua mãe. Ela costumava sentar ali por horas, refletindo sobre sua vida e encontrando um alívio temporário das dificuldades que enfrentava. A presença de outros visitantes era rara, e Cibele gostava disso. O cemitério era geralmente calmo, exceto por alguns murmúrios ocasionais de trabalhadores ou os gritos distantes da cidade. Mas, naquele dia, algo parecia diferente. Havia uma sensação de expectativa no ar, como um sentimento de que algo estava prestes a acontecer. Cibele não sabia exatamente o que era, mas uma pequena parte dela se preparava para mudanças que ela ainda não conseguia compreender. Enquanto o sol continuava seu caminho pelo céu azul, Cibele permaneceu ali, em sua pequena bolha de serenidade, esperando que a paz que ela encontrava naquele lugar fosse suficiente para enfrentar o que estava por vir. Cibele não conseguia se lembrar exatamente de como se tornou uma moradora de rua. Era como se a vida nas ruas tivesse se fundido com a sua memória, criando uma confusão que a fazia sentir que sempre tivera aquela existência. Às vezes, ela se pegava tentando reconstruir os fragmentos da sua vida antes de se tornar uma sobrevivente das ruas, mas a lembrança de sua infância parecia uma névoa distante e indistinta. O que ela sabia com clareza era que sua infância fora marcada por uma perda devastadora. Quando Cibele tinha apenas 7 anos, sua mãe, Luciana, morreu. Luciana não era apenas a única família que ela tinha, mas também a única fonte de amor e proteção que Cibele conheceu. A morte de sua mãe foi como um furacão, arrancando sua vida do eixo e a deixando à deriva em um mar de desespero e incerteza. Após a morte de Luciana, Cibele se viu sozinha e desamparada. Sem parentes próximos para cuidar dela, a pequena e vulnerável menina
acabou vagando pelas ruas, lutando para sobreviver. A vida na rua era cruel e implacável, e foi uma escola dura onde Cibele aprendeu a ser resistente, mas a um custo elevado. A fome constante e a violência eram seus companheiros diários. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência, em uma luta incessante para encontrar comida e um lugar seguro para se refugiar. Além disso, sua situação levou a vários problemas com a lei. Cibele foi presa várias vezes por pequenos delitos como furto e vandalismo, que eram seus meios de sobrevivência. Esses momentos de detenção eram seguidos por períodos em que ela era enviada a lares de menores. Apesar das tentativas das autoridades de lhe proporcionar um ambiente mais estável, Cibele nunca conseguiu se adaptar. O sentimento de estar em um lugar estranho e a sensação de falta de controle a faziam sentir-se ainda mais perdida. Da mesma forma, o lar de menores, com suas regras rígidas e a constante sensação de estar trancada, era um contraste gritante com a liberdade das ruas. Cibele se sentia sufocada, e suas tentativas de se ajustar falhavam repetidamente. Ela escapava sempre que podia, fugindo para a liberdade, mesmo que essa liberdade fosse apenas uma continuação de sua luta diária nas ruas. Em seus momentos de solidão, quando a cidade estava calma e o sol caía, Cibele se permitia sonhar com um retorno à presença de sua mãe amada. Ela se imaginava voltando para um lar acolhedor, onde o carinho e o conforto de Luciana a esperavam. Era um sonho que a acompanhava, uma esperança persistente que, apesar de tudo, não havia morrido. Mesmo em meio ao caos e à luta constante, Cibele mantinha essa pequena chama de esperança viva, acreditando que algum dia poderia encontrar a paz e o amor que sua mãe lhe havia dado. Enquanto Cibele estava no cemitério, cuidando do túmulo de sua mãe, ela sentia que, de alguma forma, ainda estava conectada àquela parte de sua vida. Esse espaço, em meio à cidade, era o único lugar onde ela podia sentir uma aproximação do amor e da segurança que perdeu há tanto tempo. É aqui, neste local sagrado, que Cibele tentava encontrar um sentido, uma lembrança do que um dia foi, e a esperança de que um dia pudesse reencontrar o que havia perdido. Já com o tempo, a negação infantil da perda de sua mãe deu lugar a uma aceitação dolorosa. Cibele, já com 15 anos, encontrou um novo propósito nas visitas regulares ao cemitério, onde passou a dedicar-se com devoção ao cuidado do túmulo de Luciana. As lembranças da mãe ainda eram vívidas e intensas para Cibele, mas ela começou a entender que nunca mais haveria. O cemitério tornou-se um santuário pessoal, onde ela podia canalizar sua dor e saudade em atos de cuidado e reverência. A cada visita, Cibele se ocupava com detalhes minuciosos. Ela limpava a lápide com um pano úmido, removendo a poeira e as marcas do tempo. Regava as flores que colocava, assegurando que elas estivessem sempre frescas e vibrantes. O espaço ao redor do túmulo estava sempre bem cuidado, refletindo o amor e a dedicação que ela sentia por sua mãe. Embora Luciana não estivesse mais ali fisicamente, Cibele sentia que era uma forma de manter a conexão com ela, um ato simbólico de amor e respeito. Durante essas visitas, Cibele encontrou um aliado inesperado, Márcio, o zelador do cemitério. Márcio era um homem idoso com uma expressão gentil e um olhar que parecia compreender a dor de Cibele. Ele se tornou uma presença constante em meio ao cenário sombrio do cemitério. Márcio tinha uma maneira tranquila de se aproximar, e suas conversas com Cibele eram sempre um alívio para ela. Ele muitas vezes falava sobre sua própria vida e perdas, oferecendo conselhos e palavras de apoio que ajudavam a jovem a enfrentar seus próprios desafios. Você sabe, Cibele, Márcio costumava dizer enquanto ajudava a limpar os caminhos do cemitério. A perda nunca é fácil, mas aqui, neste lugar, encontramos um jeito de lembrar e honrar aqueles que amamos, e às vezes essa é a nossa forma de manter a presença deles viva. Por sua vez, a bondade de Márcio não se limitava às palavras. Ele frequentemente oferecia abrigo temporário e trabalho para Cibele, ajudando-a a se manter em um estado relativamente estável. Em dias mais difíceis, quando Cibele estava especialmente carente, Márcio era a primeira pessoa a oferecer uma refeição quente
ou um pouco de dinheiro para que ela pudesse comprar algo para comer. Venha, Cibele, ele dizia com um sorriso acolhedor. Temos algumas tarefas para fazer aqui no cemitério, e depois você pode pegar um pouco de comida na cantina. Não é muito, mas é algo. Esses gestos de bondade eram pequenos, mas significavam o mundo para Cibele. Eles representavam uma forma de dignidade e esperança em meio à sua vida turbulenta. Márcio, sem perceber, ajudava a preencher o vazio deixado pela perda de sua mãe. Com ele, Cibele encontrou uma espécie de figura paterna, alguém que, embora não substituísse Luciana, oferecia um apoio crucial durante sua juventude difícil. Naquela manhã tranquila no cemitério, Cibele estava, como de costume, cuidando do túmulo de sua mãe. Ela se agachou para ajeitar um arranjo de flores e limpar a poeira acumulada sobre a lápide. O sol brilhava suavemente através das árvores, criando um padrão de luz e sombra ao redor da sepultura. Tudo parecia estar em ordem, até que uma presença inesperada interrompeu a rotina familiar de Cibele. De repente, uma mulher elegante se aproximou. Ela parecia ter cerca de 40 anos e estava vestida com um traje sofisticado que destacava um ar de refinamento e classe. O vestido dela era de um tom azul escuro e seu cabelo, preso em um coque impecável, brilhava sob a luz do sol. A mulher parecia deslocada naquele ambiente de simplicidade e tranquilidade. Cibele levantou a cabeça e notou a mulher chorando, com os ombros sacudindo com os soluços silenciosos. O contraste entre o luto visível da mulher e a aparência impecável era chocante. Cibele se aproximou com cuidado e perguntou, um tanto surpresa e preocupada. Desculpe, senhora. Por que está chorando? Acho que pode ter se confundido de tumba. A mulher, que ainda estava visivelmente abalada, ergueu o olhar para Cibele. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas havia um brilho de alívio em meio à tristeza. Ela respirou profundamente, tentando recuperar a compostura antes de falar. Não, eu não me confundi. Eu venho aqui de vez em quando para rezar pelo descanso da alma de quem está aqui enterrado. Depois do que ela fez comigo, é bom que tenha encontrado paz. Meu nome é Cláudia. A confusão de Cibele só aumentou. Ela franziu a testa, sem entender completamente a conexão entre a mulher e o túmulo. Cláudia percebeu a hesitação de Cibele e continuou, como se estivesse tentando explicar algo que já estava além da compreensão. Eu não quero ser um incômodo. Só queria agradecer-lhe por cuidar tão bem deste lugar. Aqui está um pequeno presente, um agradecimento pelo seu esforço. Cláudia estendeu a mão, oferecendo uma nota de dinheiro a Cibele. A jovem olhou para o dinheiro com um misto de surpresa e desconfiança. Embora estivesse com fome, algo não parecia certo. Cibele hesitou e, ainda desconfiada, perguntou: Mas por que você está tão triste? Conhece minha mãe? Cláudia ficou paralisada por um instante, e seu rosto ficou pálido. A menção de Luciana parecia ter causado uma onda de pânico na mulher. Seus olhos se arregalaram e a expressão de desespero se intensificou. Eu sei quem é sua mãe, começou Cláudia, com a voz falhando. Eu conheci Luciana há muitos anos. Antes que pudesse terminar a frase, a mulher de repente desmaiou. Seu corpo caiu para o lado e o dinheiro caiu ao chão junto com ela. Cibele, chocada e confusa, correu para o lado de Cláudia, tentando acordá-la sem sucesso. O pânico tomou conta de Cibele, enquanto ela via a mulher inconsciente. Sem perder tempo, Cibele se levantou rapidamente e foi em direção à cabine de Márcio. Ela bateu na porta com urgência, com a respiração ofegante. Márcio, preciso de ajuda! Tem uma mulher aqui que desmaiou. Márcio apareceu imediatamente, com o olhar preocupado ao ver a expressão alarmada de Cibele. Ele seguiu-a até o local onde Cláudia estava caída, analisando a situação com calma e eficiência. Vamos, ajude-me a levantá-la, disse Márcio, sua voz firme e tranquila. Precisamos verificar se ela está bem. Márcio rapidamente entrou em ação, ajudando Cláudia a recuperar a consciência. Ele a apoiou com cuidado, ajudando-a a se sentar enquanto verificava se ela estava bem. A expressão preocupada de Cibele refletia a confusão e o choque diante da situação inesperada.
Senhora, você está bem? Márcio perguntou, com a voz suave e reconfortante. Precisamos saber o que aconteceu. Ainda atordoada, Cláudia piscou lentamente, tentando ajustar-se à realidade ao seu redor. Ela olhou para Cibele, com uma expressão de desespero, lentamente se transformando em um semblante mais calmo, mas ainda carregado de emoção. Eu sinto muito. Cláudia começou com a voz tremendo. É muita coisa para processar. Na verdade, Cibele, eu sou sua mãe biológica. As palavras de Cláudia caíram como uma bomba sobre ela. Cibele ficou sem palavras, com o choque e a incredulidade tomando conta dela. A jovem piscou várias vezes, tentando entender a magnitude do que acabou de ouvir. Mas a minha mãe é a Luciana, sempre foi. Sou eu quem cuido do túmulo dela. Cibele murmurou, com a mente girando em uma tempestade de pensamentos. Cláudia respirou fundo, tentando acalmar-se antes de continuar. Luciana não era quem você pensava. Ela era uma amiga de Rosa, minha ex-patroa. Eu conheci Luciana quando estava em uma situação desesperadora, grávida e procurando ajuda em qualquer lugar. Luciana parecia uma amiga, alguém que podia confiar. Ela me ofereceu um pouco de conforto e um trabalho em um café. Ainda sem acreditar, Cibele escutava com atenção, tentando juntar as peças da narrativa que parecia tão surreal. Cláudia prosseguiu, com a voz cheia de dor e arrependimento. Luciana se aproveitou da minha situação. Ela roubou você e desapareceu. Eu procurei por anos, sem nunca ter uma pista concreta. Quando finalmente encontrei algum trabalho e estabilidade, a busca continuou. Foi devastador para mim, uma verdadeira tortura. O relato de Cláudia revelava uma história de traição e desespero. Ela continuou explicando o momento crucial em que a verdade finalmente veio à tona. Só descobri o paradeiro de Luciana após muitos anos de procura. Um detetive que eu havia contratado para me ajudar encontrou o túmulo de Luciana. Foi quando eu soube a verdade sobre o sequestro e onde você estava. Eu venho aqui regularmente para rezar e esperar que um dia, talvez, eu encontrasse você novamente. A revelação de Cláudia deixou Cibele atordoada. A visão do túmulo de Luciana, que ela havia considerado um local sagrado de homenagem à sua mãe, agora se tornava um símbolo de uma traição cruel e do passado oculto de sua verdadeira mãe. Eu não sei o que dizer. Cibele finalmente falou com a voz cheia de confusão e tristeza. Tudo isso é tão inesperado. Por que você não veio antes? Por que se escondeu por tanto tempo? Eu cresci nas ruas, sabia? Cláudia baixou a cabeça, com uma dor visível em seus olhos. Eu não sabia onde você estava até agora. E mesmo depois de encontrar o túmulo de Luciana, eu precisava de tempo para processar tudo e me preparar para este momento. Não queria te assuntar sem certeza. Percebendo a intensidade da conversa e a necessidade de apoio emocional, Márcio interveio gentilmente. Cibele, talvez seja bom dar um tempo para processar tudo isso. Cláudia pode precisar de alguma assistência também. É preciso conversar com calma para resolver as próximas etapas. Confusa, Cibele mal entendeu as palavras de Márcio. Ela estava atônita ao ouvir a história, com o choque visível em cada linha do seu rosto. As revelações de Cláudia eram pesadas e difíceis de processar, e a magnitude da traição a deixava sem palavras. Cibele se sentou, tentando organizar seus pensamentos, enquanto Cláudia continuava a explicar o turbilhão de eventos que levaram à separação dolorosa. Eu sei que é difícil de acreditar, Cibele, Cláudia começou, com a voz ainda tremendo. Mas há mais na história. Rosa, minha ex-patroa, estava por trás de tudo. Ela temia que eu usasse você como uma forma de chantagem para receber o dinheiro que a empresa devia a mim. Para garantir que isso não acontecesse, Rosa planejou seu sequestro. Cibele ouviu com um misto de horror e incredulidade. Cláudia prosseguiu com pesar evidente em sua expressão. Rosa contratou Luciana para realizar o sequestro e mantê-la sob seus cuidados. O plano de Rosa era criar você como sua própria filha, moldando sua vida de acordo com seus próprios desejos e interesses. Foi uma traição calculada e cruel.
A revelação deixou Cibele ainda mais perplexa. A imagem de Luciana, que ela havia idealizado como uma figura de cuidado e segurança, agora se revelava como parte de um plano maquiavélico. Ela não sabia como reagir, pois seu mundo estava virado de cabeça para baixo. Mesmo após tantas revelações, Cláudia continuou, revelando a parte mais dolorosa de sua própria jornada. Com o tempo, eu descobri que Rosa havia morrido, mas ainda havia esperança de que eu encontrasse você. Ricardo, seu pai, estava no leito de morte em um hospício. Quando finalmente o encontrei, ele estava gravemente doente com câncer. Cibele sentiu uma pontada de compaixão ao ouvir sobre Ricardo, mesmo sem saber que ele estava envolvido na trama. Cláudia explicou que, apesar das circunstâncias terríveis, Ricardo estava arrependido. Ricardo me revelou a verdade sobre o sequestro e expressou seu arrependimento. Ele sabia que eu havia sido enganada por Luciana e Rosa e me pediu para encontrar você. Ele estava desesperado para fazer as pazes e corrigir o erro que havia contribuído. A voz de Cláudia estava carregada de emoção. Foi um momento doloroso e comovente. Ricardo me forneceu alguns recursos para ajudar em sua busca. Com o que ele me deu, eu contratei um detetive particular. A esperança era encontrar você, a filha que me foi tirada, e finalmente reunirmos nossas vidas. Ainda lutando para processar tanta informação, Cibele olhou para Cláudia com uma mistura de confusão e esperança. A ideia de uma mãe biológica, uma história de traição e uma busca desesperada por redenção era quase demais para entender de uma vez. Ela sentia como se estivesse em um turbilhão de emoções conflitantes, tentando encontrar um sentido em meio ao caos. Então você me encontrou agora, e tudo isso está acontecendo. Cibele disse com a voz carregada de um tom de tristeza e curiosidade. Mas o que fazemos agora? O que isso significa para nós? Cláudia olhou para Cibele com um misto de esperança e apreensão. Agora precisamos encontrar uma maneira de lidar com tudo isso. Há muito a ser resolvido, e é importante que você saiba tudo o que posso contar. O passado foi doloroso e complexo, mas espero que possamos encontrar um caminho para a frente, reconstruir nossa relação e entender como lidar com tudo isso. Márcio, que estava observando de perto, tomou a iniciativa. Eu sugiro que vocês encontrem um lugar mais confortável para conversar e planejar o próximo passo. Há muito a ser discutido, e é importante que vocês estejam em um ambiente onde possam falar e refletir com calma, como eu disse antes. Cibele e Cláudia concordaram com um aceno de cabeça. O caminho para entender e enfrentar a verdade sobre seus passados havia começado, e a estrada à frente prometia ser longa. Pelo menos agora, a verdade estava começando a emergir, e com ela, a possibilidade de cura e de um novo começo. Ao se sentarem em um lugar mais tranquilo, Márcio preparou um café. Enquanto isso, Cláudia e Cibele continuaram conversando. E Ricardo, como ele está? Você mencionou que ele estava no leito de morte. Ele ainda está vivo? Cibele perguntou. Cláudia respirou fundo, tentando manter a calma diante da preocupação e do desejo de Cibele de entender a situação. Sim, Ricardo ainda está vivo, mas ele está em estado crítico. O câncer avançou bastante, e ele está em um hospício, recebendo cuidados paliativos. Ele está muito frágil, mas ainda consciente o suficiente para saber o que está acontecendo. O coração de Cibele afundou ao ouvir a condição de Ricardo. A ideia de que seu pai biológico estava à beira da morte a abalava profundamente, especialmente após todas as revelações sobre o sequestro e a dor causada por ele. O misto de sentimentos era avassalador. A dor pela condição de Ricardo, a raiva pela traição e a confusão sobre como lidar com tudo isso. Eu não sei, é muita coisa para processar, Cibele disse com a voz trêmula. Tudo isso é tão surreal, eu não sei se estou pronta para ver Ricardo, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Cláudia se aproximou de Cibele, com o olhar carregado de um misto de esperança e dor. Ela estendeu a mão tocando suavemente o ombro da jovem. Eu entendo que é difícil, Cibele. Eu mesma passei por tantas emoções, mas se você puder,
Gostaria muito que você me acompanhasse ao hospício para encontrar Ricardo. Ele está arrependido e quer se redimir. Ele me pediu que encontrasse você, e talvez, se você puder vê-lo, possa encontrar alguma paz ou resposta para tudo isso. Notando a sinceridade e o desespero no olhar dela, Cibele olhou para Cláudia. Havia algo de profundamente humano na súplica de Cláudia, um desejo de consertar o que estava quebrado e de encontrar alguma forma de resolução. A jovem sentiu uma mistura de empatia e relutância, sabendo que enfrentar Ricardo seria um passo inevitável para entender completamente seu passado e buscar algum tipo de paz de espírito. Eu preciso de um tempo para pensar, Cibele respondeu, com a voz ainda cheia de emoções. Preciso entender tudo o que isso significa e lidar com as emoções que estou sentindo agora. Cláudia, compreendendo a necessidade de Cibele de processar a situação, assentiu com compreensão. Claro, Cibele. Tome o tempo que precisar. Se decidir ir, estarei aqui para apoiá-la e acompanhá-la. Não importa o que aconteça, quero que você saiba que estou aqui para ajudar e enfrentar isso ao seu lado. Finalmente, depois de um momento de reflexão e uma profunda luta interna, Cibele tomou a decisão de acompanhar Cláudia ao hospício. Era uma escolha carregada de emoções complexas, mas a necessidade de encerrar as pendências do passado e a promessa de uma possível reconciliação deram a Cibele a coragem necessária para enfrentar o próximo passo. Assim, as duas partiram para o hospício, um local que se tornava o cenário final para o complicado enredo de suas vidas. Durante a viagem, enquanto o carro avançava pela estrada que levava ao hospício, o silêncio entre Cibele e Cláudia era denso, preenchido por pensamentos e sentimentos não ditos. Foi Cláudia quem finalmente rompeu o silêncio, virando-se para Cibele com um olhar preocupado. Cibele, se você quiser falar sobre o que aconteceu na sua vida, estou aqui para ouvir. Quero entender tudo o que você passou, o que sofreu, o que você gostaria de compartilhar. Cibele hesitou por um momento, lutando contra as emoções que surgiam à tona. Finalmente ela se virou para Cláudia, com o olhar carregado de uma tristeza profunda. Minha vida nas ruas foi uma luta constante. Após a morte de Luciana, eu fiquei completamente perdida. Não sabia para onde ir ou o que fazer. A rua se tornou meu lar, mas também o meu campo de batalha diário. A voz de Cibele era uma mistura de cansaço e dor, refletindo as dificuldades que ela enfrentou. Havia dias em que a fome e o frio eram insuportáveis. Eu tinha que lutar por cada pedaço de comida e por um lugar seguro para dormir. Havia momentos em que a insegurança era minha única constante. Eu me sentia como se tivesse perdido tudo: minha mãe, meu lar, minha esperança. Cláudia escutava atentamente, com seus olhos se enchendo de lágrimas ao ouvir o relato da filha. Cada palavra de Cibele parecia perfurar o coração de Cláudia, que sentia uma imensa dor por ter perdido tantos anos ao lado de sua filha e por ter contribuído, mesmo que indiretamente, para o sofrimento dela. Eu sinto muito por tudo o que você passou, Cibele, Cláudia disse com a voz quebrando com a emoção. Nunca imaginei a profundidade da sua dor. Eu não sabia o que estava acontecendo na sua vida, e me dói saber que você sofreu tanto. Não há palavras suficientes para expressar o quanto eu lamento por tudo isso. Cibele olhou para Cláudia, vendo a sinceridade e a dor em seu rosto. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de ambas, e por um momento, o carro se tornou um espaço de alívio e de reconciliação. O choro compartilhado era um sinal de que, apesar dos anos de separação e sofrimento, havia uma conexão genuína sendo restabelecida. Eu só quero que saiba que, apesar de tudo o que passei, a sua presença agora é uma forma de alívio para mim, Cibele disse, e as palavras saíram como uma mistura de vulnerabilidade e gratidão. Finalmente, há alguém que entende o que eu passei e que se importa com o que aconteceu. Cláudia segurou a mão de Cibele, em um gesto simples, mas carregado de significado. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para corrigir os erros do passado e dar a você a vida que sempre mereceu. Vamos enfrentar isso juntas, e eu espero que possamos encontrar algum tipo de paz
e reconstruir o que foi perdido. Minutos depois, ao chegarem ao hospício, Cláudia e Cibele foram recebidas por um médico que as conduziu a uma pequena sala de espera. Com um olhar grave, o médico explicou a condição crítica de Ricardo. O tumor de Ricardo está se deteriorando rapidamente. Ele está em estado terminal e, infelizmente, o tempo que resta é muito curto. O coração de Cibele apertou com a notícia. A expectativa de ver o pai, misturada com a tristeza pela gravidade de sua condição, criava uma sensação de urgência e ansiedade. Cláudia, com o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas, apertou a mão de Cibele em um gesto de apoio silencioso. Após uma breve conversa com o médico, as duas foram conduzidas por um corredor silencioso até o quarto onde Ricardo estava internado. O ambiente era sombrio, refletindo a seriedade da situação. Ao abrir a porta, Cibele e Cláudia encontraram Ricardo deitado em uma cama, coberto por lençóis brancos. Seu corpo estava visivelmente enfraquecido e a expressão de dor e cansaço em seu rosto mostrava o quão avançada estava sua doença. Cibele hesitou por um momento à beira da cama, com o peito apertado com uma mistura de esperança e tristeza. Ricardo, sentindo muita dificuldade, levantou um pouco a cabeça ao perceber a presença das duas, e seus olhos brilharam. Ele estendeu as mãos trêmulas para sua filha, em um gesto dolorosamente simbólico de seu desejo de se conectar, mesmo em seu estado debilitado. Cláudia ficou ao lado de Cibele, com o olhar fixo em Ricardo, sentindo a intensidade do momento. Cibele, com os olhos cheios de lágrimas, se ajoelhou ao lado da cama. Com um esforço visível, ela abraçou Ricardo com força, como se quisesse transmitir toda a dor, o perdão e o amor que havia acumulado ao longo dos anos. Pai, Cibele sussurrou com a voz embargada pela emoção. Eu estou aqui, eu sou sua filha, Cibele. Eu sempre quis que soubesse que eu nunca te esqueci. Eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Por favor, me perdoe. O abraço era uma tentativa de reconciliação e consolo, tanto para Cibele quanto para Ricardo. Apesar de sua condição, Ricardo parecia estar consciente do esforço de sua filha, e seus olhos, embora nublados pela dor e pelo cansaço, focavam na figura de Cibele com um olhar que misturava alívio e arrependimento. Naquele momento, as lágrimas corriam livremente pelos rostos de Cibele e Cláudia. Para Cibele, aquele momento era um catalisador de sentimentos complexos. Um lamento profundo pela dor causada por Ricardo, um reconhecimento da separação forçada pelo passado e um desejo de encontrar algum tipo de paz antes que fosse tarde demais. O contato físico e a presença de Cibele pareciam oferecer um pequeno consolo para Ricardo, como um alívio momentâneo do sofrimento que ele havia suportado. Cibele continuou a segurar a mão de Ricardo, falando-lhe com ternura e tentando estabelecer uma conexão que parecia transcendê-lo. Ela repetia seu nome, oferecendo palavras de conforto, enquanto Ricardo, com todas as suas forças restantes, tentava manter-se presente e ouvir a voz de sua filha. O ambiente ao redor parecia não importar para Cibele e Ricardo, e as lágrimas compartilhadas entre mãe e filha se tornaram um testemunho silencioso de um passado doloroso e da esperança de uma conexão. A cena no quarto do hospício representava tanto o fim de uma era de sofrimento, quanto o início de um processo de cura, que, mesmo que incerto, prometia uma forma de fechamento para as feridas do passado. Poucos minutos após o momento carregado de emoção, a luta de Ricardo contra a doença chegou ao fim. Cibele permaneceu ao lado de seu pai até o último instante, segurando sua mão com uma determinação silenciosa e uma ternura que não conhecia limites. Ela continuava a sussurrar palavras de amor e perdão, com a voz embargada pelo choro, enquanto abraçava Ricardo, tentando oferecer-lhe algum consolo e dignidade no final de sua vida. Quando Ricardo finalmente falhou em sua batalha, a sala se encheu de um silêncio profundo e solene. Cibele, ainda abraçada ao pai, sentiu uma onda de tristeza e alívio. Era como se a dor que ela havia carregado por tantos anos estivesse finalmente começando a se dissipar. Mas o custo emocional desse alívio era alto. A perda de Ricardo significava o fim de um capítulo doloroso e confuso, e a aceitação dessa realidade
estava apenas começando a se formar. Ao lado de Cibele, Cláudia observava a cena com um misto de aceitação e tristeza. A despedida foi um momento de reflexão silenciosa para as duas. Quando deixaram o hospício, elas estavam imersas em sentimentos confusos entre alívio por finalmente ter enfrentado o passado e o peso da perda. Isso criava uma sensação de conclusão que era ao mesmo tempo pesada e libertadora. O encontro com Ricardo, apesar de trágico e doloroso, ofereceu uma oportunidade para uma paz emocional, a partir de uma chance de encerrar um capítulo marcado por segredos e sofrimento. As duas mulheres saíram do hospício e caminharam juntas para o carro, onde o silêncio entre elas era agora mais calmo, mas ainda carregado de profundidade emocional. Cláudia dirigiu lentamente, com as mãos firmes no volante, enquanto Cibele observava a paisagem passar pela janela, com o olhar distante e pensativo. Assim que chegaram à casa de Cláudia, Cibele a abraçou com uma intensidade que refletia a profundidade de suas experiências compartilhadas. O abraço era um gesto de solidariedade e esperança renovada. As duas tinham uma conexão formada através da dor, mas também da promessa de um futuro onde poderiam finalmente encontrar algum tipo de paz. Eu estou tão triste por tudo o que aconteceu, Cibele disse, com a voz ainda embargada. Mas também sinto que agora temos a chance de começar de novo, de encontrar uma forma de seguir em frente. Cláudia apertou Cibele com força, e suas lágrimas se misturaram com as de sua filha. Eu também sinto isso, Cibele. Apesar das perdas e do sofrimento, sinto que podemos reconstruir algo positivo a partir disso. Podemos encontrar uma nova esperança e criar uma vida que honre a nossa história e o que aprendemos. Elas se afastaram do abraço com os rostos marcados pelas lágrimas e pela determinação de enfrentar o futuro. O caminho à frente não seria fácil, mas a força que encontraram uma na outra e a capacidade de transformar a dor em esperança lhes davam uma nova perspectiva. Cláudia e Cibele estavam prontas para começar um novo capítulo, determinado a construir uma vida onde o sofrimento do passado pudesse finalmente ser deixado para trás, e onde pudessem criar um futuro baseado no entendimento, no amor e na renovação. Com o tempo, Cláudia e Cibele encontraram um novo equilíbrio em suas vidas. O luto pela perda de Ricardo, assim como as cicatrizes deixadas pela presença de Luciana em suas vidas, ainda era palpável. Mas a conexão entre mãe e filha se tornou um pilar de força em suas vidas. Depois da partida de Ricardo, Cláudia e Cibele decidiram se apoiar mutuamente de forma intensa e dedicada. Elas passaram a se encontrar com regularidade, estabelecendo uma rotina que lhes permitisse reconstruir suas vidas e criar novos significados a partir das experiências compartilhadas. A dor e a tristeza das perdas ainda estavam presentes, mas foram acompanhadas por um sentimento crescente de determinação e esperança. Com um novo propósito, Cibele começou a buscar maneiras de honrar a memória de Ricardo e Luciana de uma maneira positiva. Ela decidiu investir em um projeto comunitário, baseado em uma cozinha comunitária que poderia fornecer apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Cibele queria que o local fosse um espaço de acolhimento e compreensão, onde os desafios pessoais fossem compreendidos e apoiados. Cláudia, por sua vez, encontrou consolo e força na missão de Cibele. Ela começou a colaborar na cozinha, ajudando a estruturar o espaço e a criar programas de apoio para aqueles que, como a filha, haviam enfrentado dificuldades extremas. Além disso, a experiência de trabalhar no café foi terapêutica para Cláudia. Ao ajudar os outros, ela começou a curar as feridas internas e a se sentir conectada com um propósito maior. Juntas, Cláudia e Cibele reconstruíram suas vidas com base em uma nova compreensão e conexão. O relacionamento delas evoluiu para algo profundo e genuíno, um vínculo que havia sido fortalecido pelos desafios enfrentados e pelas revelações dolorosas. Elas aprenderam a reconhecer e a valorizar a importância de estarem uma para a outra, oferecendo apoio e compreensão
em momentos de necessidade. Meses depois, Cláudia e Cibele sentiram que haviam encontrado um novo propósito e uma nova direção para suas vidas. A vida de Cláudia e Cibele estava marcada por uma profunda compreensão mútua e um compromisso de seguir em frente. Elas sabiam que o caminho nunca seria isento de dificuldades, mas estavam preparadas para enfrentar o que viesse com coragem e união. O reencontro e as experiências compartilhadas haviam criado uma base sólida para um futuro mais esperançoso, e ambas estavam determinadas a viver suas vidas de maneira que honrassem a memória daqueles que haviam sido parte crucial de sua jornada. Enquanto continuavam a construir sua nova vida, Cláudia e Cibele encontraram um significado renovado na conexão que compartilhavam. A cozinha comunitária prosperava como um legado de sua dor, transformada em esperança, e as duas mulheres estavam prontas para enfrentar o futuro, sabendo que haviam encontrado algo verdadeiramente valioso, uma à outra. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.